Olá, amados do Projeto Cruz Huguenote, nós queremos saudar a todos. Estamos aqui mais uma vez com Minutos com a Bíblia e estamos fazendo uma série de estudos aqui, analisando a questão de Cristo e o divórcio e o casamento. E vamos hoje trabalhar mais uma vez a questão do casamento especificamente, antes de entrarmos na questão mais precisa do divórcio. No último vídeo que nós falamos, nós trabalhamos aí a ideia de que Deus foi quem instituiu o casamento logo no início da criação, e aí porque Jesus vai sempre partir dessa perspectiva, não foi assim no princípio, ou seja, Jesus toma por base a ação primeira de Deus em criar um relacionamento a dois, Adão e Eva, homem e mulher. Isso é casamento. Então, vimos no último vídeo que o casamento ele tinha um objetivo, ou seja, resolver o problema da solidão. Adão estava só, Deus disse, isso não era bom, isso não é bom, e aí ele faz Eva, não é, para que Adão pudesse desfrutar da companhia de Eva e ela, da mesma forma, da companhia dele. Então, vimos que a essência do casamento é o companheirismo. Por isso a Bíblia vai trabalhar essa ideia da aliança de companheirismo. Hoje nós queremos aprofundar essa perspectiva, né, falando um pouquinho mais sobre outros fatores do casamento. Né? Como vimos no início, Gênesis 2:18, não é bom que o homem esteja só, disse Deus, eu lhe farei uma ajudadora que lhe seja adequada. Então, Adão estava sozinho, Deus não vê isso como algo bom, e aí Deus diz, eu lhe farei uma ajudadora que lhe seja adequada. É muito interessante porque no texto hebraico, né, far-lhe-ei uma companheira frente a ele. Ou seja, Eva era a outra metade de Adão. A união pactual do casamento forma um todo completo. O homem não é completo, a mulher não é completa, eles são juntos uma só carne. Então, como contraparte do homem, a mulher completa ou preenche a vida desse homem, fazendo dele uma pessoa maior do que ele seria sozinho. Agora nós queremos trabalhar um pouquinho mais o texto de Gênesis 2:24 e 25, porque ele é importante para compreendermos a ideia do casamento e por que o casamento é importante. O texto de Gênesis 2:24 e 25 diz, portanto, o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. E os dois estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Aqui temos dois detalhes importantes para compreender a aliança de companheirismo. A primeira é a expressão bíblica uma só carne. Muitos acham que aqui o foco primeiro é a união sexual. Mas na verdade não é isso que o texto hebraico apresenta. Pode apontar também para a união sexual, mas ela vai para uma questão mais além. A expressão uma só carne expressa um conjunto de pessoas. Assim como no português nós falamos todos estavam ali. A expressão bíblica toda a carne aparece muitas vezes para se referir à humanidade e não à distinção entre carne e ossos. Nós vemos isso em Gênesis 6:17, 7:22, 8:21. Lemos essa expressão toda a carne. No livro do profeta Joel, por exemplo, Joel 2:28, fala, depois disso derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas. A tradução Almeida século XXI já nos traz a ideia, porque literalmente o texto vai dizer, e será que depois disso colocarei o meu espírito sobre toda a carne. Então esse versículo foi citado por Pedro lá no Pentecostes, mostrando que Deus agiria sobre toda a espécie humana, judeu, gentio, homem, mulher, jovem ou adulto. Então, a partir dessa compreensão do texto hebraico, nós vamos perceber quando Deus diz, ambos serão uma só carne. Ou seja, eles
Adão e Eva, homem e mulher, serão uma só pessoa. A união matrimonial, ela é a mais estreita, mais íntima de todas as relações humanas. Duas pessoas começam a trilhar ainda numa intenção quando se casam. No entanto, enquanto caminham e se aprofundam no seu relacionamento, eles podem chegar a pensar, a agir e a sentir como se fossem uma só pessoa. O apóstolo Paulo, citando este versículo em Efésios 5, 28 a 31, mostra que a relação matrimonial é tão íntima que o que o homem faz por ou para sua mulher, seja isso bom ou mal, ele acaba fazendo para si mesmo, uma vez que os dois se tornam uma só pessoa. Portanto, nós vemos que o objetivo de Deus é que tanto o marido como a mulher se tornem um em todas as dimensões de sua relação, intelectual, emocional e física. A aliança de companheirismo foi projetada para atender essa múltipla necessidade. Infelizmente, muitos casais tentam fazer isso num fim de semana, em sessões de terapia em grupo, ou só casal, ou através de outras ações. Mas a verdade é de que isso não será conquistado num toque de mágica, porque a caminhada é diária, é constante, e Deus ordenou para o casamento que devemos estar atentos para esse detalhe. Os substitutos humanos sempre falharão. Em Gênesis 2:25, nós vamos ler outro detalhe interessante. E os dois estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Essa nota sobre a nudez do primeiro casal é significativa, porque aponta que para eles não havia o sentimento de vergonha. As pessoas usam esse versículo de uma forma errada para apontar a questão sexual. E aqui nós queremos trabalhar muito essa retirada de foco, porque infelizmente a nossa sociedade ela vive escravizada por essa perspectiva sexual. As pessoas usam isso de forma errada. Vergonha aqui tem a ver com pecado. E nesse caso, Adão e Eva não tinham pecado. E por isso não sentiam vergonha. Eu gosto muito da análise de Dietrich Bonhoeffer na sua obra Ética, que ele escreveu por volta de 1943. E Bonhoeffer, quando trabalha essa questão, ele diz o seguinte: o ser humano se envergonha porque perdeu algo que faz parte de sua essência original e de sua integridade. Tem vergonha de sua nudez. Vergonha e arrependimento geralmente estão trocados. O ser humano se arrepende quando errou, sente vergonha porque lhe falta algo. A vergonha é mais original do que o arrependimento. O peculiar fato de baixarmos o olhar quando olhos estranhos nos encontram não é sinal de arrependimento por algum erro. É a vergonha que, sabendo-se vista, lembra-se de algo que agora lhe falta, da perdida integridade da vida, conscientizando-se da própria nudez. Segundo Bonhoeffer, foi por isso que Adão e Eva se cobriram com cintas após o pecado, porque o pudor era uma forma de encobrir a quebra que tinha ocorrido por causa da desobediência. Antes, Adão e Eva estavam nus porque estavam perfeitamente abertos, transparentes e vulneráveis um para o outro. Eles não tinham o que esconder um do outro. Mas o pecado quebrou isso. E com ele veio o pudor, que nos lembra dessa quebra entre nós e Deus e entre nós e os outros. Entretanto, esse continua sendo o ideal de Deus. Que os cônjuges desenvolvam um relacionamento aberto e transparente. Ou seja, nossos relacionamentos precisam ser verdadeiros, sem esconder coisa alguma, totalmente franco. Por isso, não é simplesmente participar de um grupo de terapia que vai resolver. Quando o casamento repousa nos princípios divinos e cada um procura viver na graça de Deus, o ambiente de franqueza e abertura é possível. J.E. Adams disse o seguinte: a verdade unifica, o amor obriga e a esperança orienta. Esses elementos permitem a abertura
sem sentimento de vergonha. Por isso que o casamento não é apenas uma junção de corpos legalizada. O companheirismo faz toda a diferença. Cada casal deve buscar isso com afinco, pois essa é a orientação exposta por Deus em sua palavra. Diante disso, nós queremos terminar essa primeira parte sobre o casamento falando de algumas coisas importantes. Falar de casamento é sempre muito importante, tanto para a sociedade como para a igreja. Os problemas familiares e conjugais ocupam o foco central das atividades humanas. E quando nós aproximamos o nosso olhar, percebemos que as grandes dificuldades entre maridos e esposas acontecem quando atividades, coisas ou outras pessoas tomam o lugar que Deus atribuiu ao cônjuge e à sua família. O que é que diz a Bíblia? Gênesis 2:24, a primeira parte vai dizer: portanto, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. E aqui eu quero destacar duas palavras: deixará e unirá. No jardim, Deus não colocou um pai e seu filho, nem uma mãe e sua filha. Adão e Eva eram homem e mulher. Isso nos mostra que a relação humana primordial e a relação de família é a de marido e mulher. Por isso o homem deve deixar pai e mãe e unir-se à sua mulher. A relação pai e filho pode e deve ser rompida. Mas a relação marido e mulher é permanente, não deve ser rompida. Por isso o divórcio é sempre consequência do pecado. Não existe nenhuma promessa pactual entre pais e filhos para a satisfação da necessidade de companheirismo como existe no casamento. Toda vez que um pai ou um filho tenta encontrar satisfação em sua relação e não no casamento, vão surgir dificuldades. Por isso que os pais devem criar os seus filhos para que eles sejam capazes de, ao amadurecerem, casarem e saírem de casa. E os pais têm que se vigiar muito para não ficar intrometendo-se nessa relação. Da mesma forma, os filhos devem aprender que a partir do momento que se casam, deixam, e esse deixar não é apenas físico, mas é também emocional. De modo que eles vão construir o relacionamento com o seu cônjuge. Ao homem em particular, é dito que deixe essa relação, não no sentido de deixar fora disso a mulher, como se ela não tivesse a obrigação de deixar pai e mãe, mas porque o homem, como chefe, como cabeça dessa nova unidade, ele é capaz de tomar as suas próprias decisões. A unidade que agora é chamada de casa ou família. E aí vem uma pergunta importante. O casal, o novo casal, isso significa que eles não possam mais buscar o conselho de seus pais? É isso que a Bíblia está dizendo? Não, não é isso. É sempre bom conversar com os pais. É sempre bom aprender com as experiências que eles tiveram. Mas nós precisamos rejeitar qualquer ordem dos pais como se tivessem a obrigação de mandar nos filhos. É sempre uma tragédia quando acontecem algumas coisas no relacionamento conjugal. Por exemplo, quando o marido coloca os pais como autoridade e nega a sua liderança. Isso é um problema. O marido tem uma cabeça, e essa cabeça se chama Jesus Cristo. É isso que diz 1 Coríntios 11:3. Todavia quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem. Então, quando o marido coloca essa autoridade para os pais e fica à mercê daquilo que os pais dizem, isso vai ser uma tragédia no relacionamento conjugal dele. Outra coisa, quando o homem coloca seus pais no lugar da sua esposa. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 11, também verso 3, a parte B, o homem, o cabeça da mulher, e Deus, o cabeça de Cristo. Essa situação piora quando o homem fica entre duas mulheres, principalmente entre a mãe e a esposa. Então, o homem que coloca seus pais no lugar de sua esposa está errando. Ele é o cabeça da mulher e o cabeça do homem é Cristo.
e o cabeça de Cristo é Deus. Ou seja, há uma direção muito clara das Escrituras. E quando o homem coloca os pais no lugar da mulher, isso vai gerar um problema. Da mesma forma, quando a esposa valoriza a opinião dos pais mais do que a do marido. E isso é complicado, porque o objetivo é que o casal encontre a afinação entre eles. Além do mais, no tempo bíblico, as mulheres passavam a integrar a família do marido. Veja, por exemplo, que lá em Gênesis 24, Rebeca deixou a casa de seu pai ao se tornar noiva de Isaac. E ela parte com a caravana de volta a Canaã para se encontrar com seu noivo e fazer parte da família do noivo. Então, quando a esposa valoriza a opinião dos pais mais do que a opinião do marido, isso se torna problemático. Outro problema, quando a esposa tenta combater a solidão, substituindo o marido pelos filhos. Isso é mais problemático quando o filho é único. E aí as mulheres, os maridos precisam entender que filho não substitui o cônjuge. Quando há esse problema, os cônjuges precisam resolver esse caso da solidão. E aí tem que ter uma conversa franca, aberta, tem que entender essa aliança de companheirismo, a importância de que marido e mulher fazem um todo e eles têm que saber resolver esse problema. Quando coloca o filho como razão dessa relação ou substituindo, isso se torna um grave problema. Há também um último aspecto aqui que eu quero colocar, é quando o marido tenta combater a solidão com ativismo ou entregando-se de forma doentia ao trabalho. Essa é uma das, muitas vezes, a reclamação de mulheres. Quando o marido não para em casa, ele é um workaholic, né? Um viciado em trabalho, né? Parece que ele nunca está desligado, né? E acaba fazendo com que os problemas do seu trabalho fiquem dentro de casa. Veja que nós tocamos aqui tanto na questão da solidão da esposa como na solidão do marido. Em geral, a mulher mais emotiva coloca-se muito nessa questão do filho e tudo mais, dedica-se ao filho e esquece do marido. E o inverso, geralmente o marido acaba trabalhando mais, ficando mais tempo fora de casa, e isso é um problema. Abaixo de Deus, o marido e a esposa devem pôr o cônjuge em primeiro lugar. Na relação, Deus vem em primeiro. Mas ali, logo depois de Deus, o marido e a esposa devem colocar o cônjuge em primeiro lugar, à frente de outras pessoas e à frente de outras atividades. Somente assim os filhos estarão livres para sair de casa sem dores de cabeça, quando chegar a hora. O casamento cresce quando nós aprendemos a estabelecer limites, quando compreendemos o significado de deixar e unir-se. A relação entre pai e filho, mãe e filha, é algo firmado pelo nascimento ou pela adoção. Entretanto, a relação entre marido e mulher é algo firmado num pacto. O sangue pode ser mais denso que a água, mas não pode ser mais denso que a promessa. Por isso, o casamento figura de uma forma singular no projeto de Deus. Então, o que é casamento? Podemos resumir dizendo da seguinte forma: é o companheirismo pactual, onde cada cônjuge deve cultivar o companheirismo. O casamento não trabalha com o companheirismo, o casamento que não trabalha, com o companheirismo, está fadado à miséria e ao divórcio. Tudo que põe em risco o companheirismo deve ser evitado. E tudo aquilo que promove esse companheirismo, essa união entre marido e mulher, deve ser cultivado. Espero que nesses 3 primeiros vídeos você possa ter compreendido um pouco mais sobre o que é casamento. No próximo vídeo, vamos começar a tratar sobre a questão do divórcio segundo a Bíblia, fazendo algumas análises textuais e procurando entender, compreender
como esse assunto foi tratado na Bíblia, como Jesus tratou esse assunto e como nós podemos aprender com tudo isso. Eu espero que estes vídeos sejam de grande edificação para a sua vida, possam abençoar você, possam fortalecer seus relacionamentos. Se você é jovem e pensa em casar, espero que isso já ajude você a tomar certas decisões importantes para você. E se você já é casado, você possa reaprender, melhorar, crescer, buscar a presença de Deus e fortalecer o seu relacionamento. Um forte abraço, que Deus abençoe e até a próxima.